Jó, capítulo 18, e vamos lá então. Então Bildade de Suá respondeu: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos? Ah, você que se dilacera de ira, deve-se abandonar a terra por sua causa? Deixa eu só fazer uma observação importante nesse começo, tá? Então, primeiro, né? Fica claro, né? Verso primeiro que é Bildade que está falando, tá? Daí ele interrompe praticamente Jó, porque ele fala assim, quando que você vai parar de falar, tá? Daí ele fala assim, ó, proceda com sensatez, depois podemos conversar. O que ele está falando assim? Antes de nós entrarmos no âmbito da discussão do argumento, eu quero que o seu procedimento, as suas atitudes sejam sensatas, Jó. Ele está acusando Jó que as atitudes de Jó, tá, não são condizentes às palavras. Tá? E o versos 4, você vê que ele está, ele talvez os demais que estão ofendidos. Por quê, pastor? Olha só, ele fala assim, porque somos considerados como animais, né? E somos ignorantes aos seus olhos, Jó. Então assim, o que ele está querendo dizer para Jó? O que você compara a animais? Animais, quando se compara o animal com o ser humano, é o ser racional ao irracional. Então ele está dizendo assim, você, Jó, para você nós somos irracionais. Lembrando, pastor, que naquela época os animais não eram vistos de forma como é hoje. Esse negócio que as pessoas hoje colocam até os animais como filhos, né, no cotidiano, naquela época não era assim. Não, né? não. E aqui o contexto também é um contexto assim, tipo assim, que eles não pensam, não raciocinam. E você tá colocando a gente no mesmo nível, né, no mesmo balaio, né, dos que não raciocinam, dos que não pensam. Então, assim, agora, o que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte, você consegue pensar aqui nas entrelinhas, pastor, uma pessoa ofendida. Eles estão... É o Jó que está sofrendo, é o Jó que está moribundo, é o Jó que perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu propriedade, está ali sendo dilacerado, e os outros que estão... E os amigos que estão... Ofendidos. Que estão ofendidos, né? Daí aqui a primeira parada e pergunta é, meu Deus... Será que às vezes a gente está aqui todo sofrendo, todo doente, né? E às vezes até precisando, né, de uma ajuda ou de uma companhia, e as pessoas às vezes que estão do seu lado são pessoas cheias de ofensa e não cheias de consolo, né? E interessante que o sofrimento não está com elas, mas a ofensa está com essas pessoas. E você que às vezes está sofrendo, né, não pode ficar ofendido. Então assim, eu quero que você chame a sua atenção porque olha como parece que dá a impressão que todos são animais. Todos são irracionais aqui. Porque parece que ninguém consegue pensar com clareza e ver, né? Não, um está sofrendo, né? Sofrendo porque, já foi dito lá em todos os capítulos, né? Estava coçando as suas feridas com telha, pastor. Perdeu filho, perdeu coisa, perdeu saúde, está sofrendo, né? Os demais estão ali, não estão sofrendo por ver a dor. Mas de repente agora parece que se volta contra aqueles que estavam, né? E isso é uma coisa mais comum do que a gente imagina no nosso dia a dia. Mas vamos dando continuidade agora, porque então ele vai, o Bildade vai continuar agora falando para Jó, e eu falo assim, eu classificaria o seguinte, ele vai falar talvez até verdades para Jó, para a pessoa errada. Mas não deixa de ser verdade o que Bildade vai falar, mas eu acho que para a pessoa errada. Acompanhe com a gente. Ah, você que se dilacera de ira, deve-se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece, a lâmpada de sua vida se apaga. O vigor dos seus passos se enfraquece e os seus próprios planos o lançam por terra. Por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço prende firme. O nó corredio está escondido na terra para pegá-lo. Há uma armadilha em seu caminho. Terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. A calamidade tem fome de alcançá-lo. A desgraça está à espera de sua queda e consome partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Ele é arrancado da segurança de sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele, espalha enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo e seus ramos murcham em cima.
Sua lembrança desaparece da terra e nome não tem, em parte alguma. É lançado da luz para as trevas, é banido do mundo. Não tem filhos nem descendentes entre seu povo, nem lhe restou sobrevivente em alguns lugares onde antes vivia. Os homens do Ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do Oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Bildade, ele continua falando, gente, assim, num tom ainda assim, olha... Acusatório, né? Acusatório, tipo... Tudo isso que eu acabei de descrever, Bildade está dizendo assim, são consequências para o ímpio. Então, ele está na entrelinha também dizendo, Jó, você é ímpio, por isso você está passando por tudo isso, tá? Por exemplo, você está aqui com versos o 14, né? Do 14 aos 18, ele fala assim, ó, ele é arrancado da segurança da sua tenda. Quem que no contexto aqui foi que estava seguro, que estava na sua casa, com a sua família, era o homem mais rico era Jó, né? Então ele está falando assim como você, que foi arrancado da segurança da sua casa, e levam a força ao rei dos terrores, porque foi o que aconteceu com a vida, lembrando que é uma linguagem poética, né, gente, o texto, né? O fogo mora na tenda dele, espalha um enxofre ardente. Então, sempre ressaltando o quê? Condições, né, de destruição para os ímpios. Então, de novo, eles já fizeram isso anteriormente e continuam dizendo assim, olha, tudo que você está passando, Jó. Ele reforça no 19 isso, né? Quando ele fala, não tem filhos, nem descendentes. Exatamente. Nem Jó tinha ficado no restou, algum, né? Que Jó tinha perdido todo mundo. Então, tá vendo, Jó? Tudo que eu tô falando aqui é uma verdade. E como é que tá a tua vida hoje? Qual que é o retrato? Não é esse? Então, tá aí, Jó. É simples. O diagnóstico é simples, né? Você ele fala é no ímpio. 21, né? É assim a habitação do perverso. Exato. Chamando ele até de... Então, assim, por que eu digo assim que eles falam as coisas certas para a pessoa errada? Porque, de certa forma, o que a Bildade fala aqui não é totalmente errado, faz sentido, não deixa de ser uma verdade, porém, para a pessoa errada, por quê? Nós, conhecendo lá os primeiros capítulos, o que Deus pensava acerca de Jó, eu sabia que não se aplicava inteiramente a Jó. Não estou dizendo que Jó não tinha pecado, gente, que Jó não tivesse alguma legalidade, mas não nesse nível como Bildade está colocando aqui, da forma como... É por isso que a Bíblia fala assim, olha, a mesma medida que medires, serás medido. Então, cuidado, né? Antes de você tirar o cisco do olho, né, do teu irmão, tira primeiro a trave do teu. Então, em outras palavras, é isso que está tentando ensinar para quem estuda, né, a história de Jó aqui, tá bom? E o capítulo 18 é isso. Ficamos aqui por hoje, né? Eu espero que todos esses capítulos, essa história, essa novela da vida de Jó possa trazer para nós consciência de que nós devemos viver em amor, né? Em amor, em misericórdia, em graça de Deus, sempre usando as nossas mãos para servir e não para apontar. Que fique essa mensagem dessa manhã para nós. Bom, vamos aqui dar um oizinho.